Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. Já vou adiantando que o texto é grande, hein? Círculo dos 99. Era uma vez um rei muito triste que tinha um pajem, que, como todo pajem de um rei triste, era muito feliz. Todas as manhãs o pajem chegava com o desjejum do seu amo, sempre rindo e cantarolando alegres canções. Tinha sempre um sorriso desenhado no rosto e a atitude para com a vida era sempre serena e alegre. Um dia o rei mandou chamá-lo. Pajem, disse o rei, qual é o seu segredo? Qual o segredo, majestade? Qual o segredo da sua alegria? Perguntou o rei. Não existe nenhum segredo, majestade. Não minta, pajem. Bem sabe que já mandei cortar muitas cabeças por ofensas menores do que a sua mentira. Mas não estou mentindo. Não guardo nenhum segredo. E por que está sempre alegre e feliz? Majestade, eu não tenho razões para estar triste. Muito me honra servir a vossa majestade. Tenho minha esposa e meus filhos. Vivemos na casa que a corte nos concedeu, somos vestidos e alimentados e sempre recebo algumas moedas de prata para satisfazer alguns gostos. Como não ser feliz? Se você não me disser agora mesmo qual é o seu segredo, mandarei decapitá-lo, disse o rei. Ninguém pode ser feliz por essas razões que você me deu, completou o irado rei. Mas, majestade, não há nenhum segredo. Nada me satisfaria mais do que sanar a sua curiosidade, mas realmente não há nada que eu esteja escondendo. Vá embora daqui, antes que eu chame os guardas. O pajem sorriu, fez o habitual reverência e deixou o rei com seus pensamentos. O rei estava como louco. Não podia entender como o pajem poderia ser feliz vivendo em uma casa que não lhe pertencia, usando roupas de terceira mão e se alimentando dos restos dos cortesãos. Quando se acalmou, mandou chamar o sábio de seus conselheiros e contou-lhe a conversa que tivera com o pajem pela manhã. Sábio, por que ele é feliz? Ah, majestade, o que acontece é que ele está fora do círculo. Fora do círculo? Sim. E é isso que o faz dele uma pessoa feliz? Não, majestade, isso é o que não o faz infeliz. Vejamos se entendo. Estar no círculo sempre nos faz infelizes? Exatamente. Como ele saiu desse tal círculo? Ele nunca entrou. Nunca entrou? Mas que círculo é esse? É o círculo dos 99. Realmente não entendo nada do que você me diz. A única maneira para que a Vossa Majestade entenda seria mostrando pelos fatos. Como? Fazendo com que ele entre no círculo. Isso, então o obrigarei a entrar. Não, majestade, ninguém pode ser obrigado a entrar. Então teremos de enganá-lo? Não será necessário. Se lhe dermos a oportunidade, ele entrará por si mesmo. Por si mesmo? Mas ele não notará que isso acarretará sua infelicidade? Sim, mas mesmo assim entrará. Não poderá evitar. Diga-me que ele saberá que isso será o passo para a infelicidade e que mesmo assim entrará? Sim. O senhor está disposto a perder um excelente pajem para compreender a estrutura do círculo? Sim. Então, nessa noite passarei a buscá-lo. Deve ter preparada uma bolsa de couro com 99 moedas de ouro, mas devem ser exatas 99. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. O que mais? Devo levar escolta para proteger-nos? Nada mais do que a bolsa de couro, majestade. Então vá, encontramo-nos à noite. Assim foi. Nessa noite o sábio buscou o rei e juntos foram até o pátio do palácio. Esconderam-se próximo à casa do pajem e lá aguardaram o primeiro sinal. Quando dentro da casa se acendeu a primeira vela, o sábio pegou a bolsa de couro e anexou-lhe um papel contendo as seguintes palavras: Esse tesouro é seu. É o prêmio por ser um bom homem. Aproveite e não conte a ninguém como encontrou essa bolsa. Logo, deixou a bolsa com o bilhete na porta do pajem. Golpeou uma vez e correu para esconder-se. Quando o pajem abriu a porta, o sábio e o rei espiavam por entre as árvores para ver o que acontecia. O pajem viu o embrulho à sua porta, e a rinite está atacando, olhou para os lados, leu o papel e agitou a bolsa, e ao escutar o som metálico, estremeceu dos pés à cabeça. Apertou a bolsa contra o peito e rapidamente entrou em casa. O rei e o sábio se aproximaram, então, da janela para apreciar a cena.
O pajem havia despejado todo o conteúdo da bolsa sobre a mesa, deixando somente a vela para iluminar. Havia se sentado e seus olhos não podiam crer no que estavam vendo. Era uma montanha de moedas de ouro. Ele, que nunca havia tocado em uma desse tipo, de repente tinha um monte delas. Ele as tocava e amontoava, acariciava e fazia brilhar a luz da vela. Juntava-se e esparramava-se, fazendo pilhas. E assim brincando, começou a fazer pilhas de 10 moedas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E quando isso somava 10, 20, 30, 40, 50, até que formou a última pilha. 99 moedas. Seu olhar percorreu mesa primeiro, buscando uma moeda a mais, logo o chão e finalmente a bolsa. Não pode ser, pensou. Pôs a última pilha ao lado das outras 9 e notou que realmente esta era mais baixa. Roubaram-me, roubaram-me, gritou. Uma vez mais procurou por todos os cantos, mas não encontrou o que achava estar faltando. Sobre a mesa, como que zombando dele, uma montanha resplandecia e fazia-lhe lembrar que havia somente 99 moedas. 99 moedas é muito dinheiro, pensou, mas falta uma. 99 não é um número completo. 100 é, mas 99 não. O rei e o sábio espiavam pela janela e viam que a cara do pajem já não era mais a mesma. Ele estava com as sobrancelhas franzidas, a testa enrugada, os olhos pequenos e o olhar perdido. Sua boca era uma enorme fenda por onde apareciam os dentes que rangiam. O pajem guardou as moedas na bolsa, jogou o papel na lareira e, olhando para todos os lados para constatar que ninguém havia presenciado a cena, escondeu a bolsa por entre a lenha. Pegou papel e pena Pegou papel e pena e sentou-se a calcular. Quanto tempo teria de economizar para obter a moeda número 100? O tempo todo o pajem falava em voz alta, sozinho. Estava disposto a trabalhar duro até conseguir. Depois, quem sabe, não precisaria mais trabalhar. Com 100 moedas de ouro, ninguém precisa trabalhar. Finalizou os cálculos. Se trabalhasse e economizasse seu salário e mais algum extra que recebesse, em 11 ou 12 anos, conseguiria o necessário para comprar a última moeda. Mas 12 anos é tempo demais. Se eu pedisse à minha esposa que procurasse um emprego no vilarejo, e se eu mesmo trabalhasse à noite, em 7 anos conseguiríamos, concluiu depois de refazer os cálculos. Mesmo sendo muito tempo, é isso que o teremos de fazer. O rei e o sábio voltaram ao palácio. Finalmente o pajem havia entrado para o círculo dos 99. Durante os meses seguintes, o pajem seguiu seus planos conforme havia decidido naquela noite. Numa manhã, entrou nos aposentos reais com passos fortes, batendo nas portas, rangendo os dentes e bufando com todo o mau humor típico dos últimos tempos. O que lhe acontece, pajem? Perguntou o rei de bom grado. Nada, não acontece nada. Antigamente, não faz muito tempo, você ria e cantava o tempo todo. Faço ou não o meu trabalho. O que Vossa Majestade esperava? Que além de pajem sou obrigado a estar sempre bem, porque assim o deseja? Não se passou muito e o rei despediu o seu pajem. Afinal, não era nada agradável para um rei triste ter um pajem mal-humorado o tempo todo. O que dizer, né, gente? Muitos de nós não somos assim mesmo? Às vezes a gente está tão feliz com as coisas que nós temos, com o que nós somos, mas a gente inventa, né, de mudar a nossa situação em busca de mais. Quanto mais, melhor. Eu lembro que às vezes o meu pai, um pouco entristecido com algumas situações que aconteciam na nossa família, ele falava assim: eu daria tudo, talvez até para morar embaixo de uma ponte. Não adianta nada ter uma casa, ter móveis, ficar pagando dívida a vida toda, de compra de coisas, de bens e pagando tudo isso e a gente não ter paz, e a gente não ter um equilíbrio em família, a gente não conviver bem com as pessoas. E eu era pequena e eu cresci ouvindo meu pai falar isso. E eu não conseguia entender. Eu falava assim, mas como? Meu pai falando que prefere ficar embaixo de uma ponte do que numa casa confortável?
Não que a gente tivesse muito, mas o que tinha era confortável. E aí o meu pai querendo desfazer daquilo para viver do nada, sem nada. E eu ouvia sempre ele reclamando dessa forma, né? Querendo algo que ele não tinha e que não tinha no mercado para comprar. Era algo que deveria ser conquistado entre pessoas. O bom convívio, o amor, o respeito, os valores, né? Não que ele fosse um santo, que ele também colaborava para que as coisas não caminhassem assim tão bem dentro de casa. Mas essa colocação dele começou a fazer sentido para mim quando eu saí de casa, quando eu fui morar com meu marido. Ele saiu de Caraguá, veio para cá com umas poucas trocas de roupa e eu saí de casa sem nada. Eu saí com uma sacola com documento. Como eu saí fugida, bem dizer, né? Porque meu pai até que aceitava, mas a minha mãe não aceitava de forma alguma meu marido. Então eu fugi de casa. Falei, tá na hora de eu assumir minha vida. Eu tinha 23 anos, não comuniquei ninguém. Eu falo que fugi de casa porque eu não comuniquei ninguém. Só deixei uma carta e fui embora. Eu não tinha voz para argumentar com a minha mãe que aquele era o momento da minha vida e que eu queria fazer uma nova família com ele. Então, para não ter que discutir, e eu fui criada daquele tipo que você tem que obedecer pai e mãe, então eu preferi ser covarde e ir embora sem falar nada. Só deixei um bilhete. E nós atravessamos, lógico, uma série de problemas em razão disso, já que não teve apoio da família, nós passamos fome, nós passamos humilhação. Eu engravidei, eu perdi um filho, porque a gente não tinha estrutura, a gente não tinha condições. Eu fui passar no médico ginecologista grávida com 3 meses. Até eu não conseguia consulta no SUS. E eram tempos tão difíceis de fome, de necessidade. Eram tempos assim que faltava tudo em volta, tudo. Pensa, faltar tudo. Faltava roupa. Quantas vezes no terminal de Santana, tá essa época de frio assim, eu tô lembrando, né? Lá no terminal de Santana, a gente foi morar de favor na casa de um amigo do meu marido. E eu trabalhava na Zona Leste, em Ermelino. Então o dinheiro que eu recebia ia praticamente para condução e para pagar a casa que a gente estava, né? Que o cara queria que a gente ajudasse, conta de luz, água, comida, o dono da casa, né? Então meu dinheiro era praticamente para isso, contadinho ali. E eu não tinha condições de comprar uma blusa de frio. E aí eu peguei a época do frio lá no terminal de Santana, ventava, garoava, aquela garoa, aquele vento, quando batia no peito ou nas costas, assim, gente, aquilo parecia que ia cortar a alma, de tanta dor de frio que eu sentia. E eu chegava em casa que eu via meu marido, sei lá, não precisava nem do abraço dele, bem dizer. Só de olhar para ele, e meio ferrado do jeito que a gente estava, um sorrindo para o outro, aquilo me aquecia. Falava, não, eu tô sofrendo, mas vai passar, porque o mais importante é ter ele aqui comigo. E ele também, por um bom tempo, ele sofreu muito as consequências também dessa escolha nossa. Ele também foi humilhado, ele também teve situações assim de ter que aguentar desaforo no serviço porque precisava ganhar, fazer hora extra sem receber para manter o emprego que estava. Depois teve um tempo que o tênis dele furou na sola, de tanto que andava só com aquele tênis. E chegava a época de calor, assim, o asfalto queima, que é uma beleza, e ele batia a sola do pé no chão. O tênis era só a carcaça em cima, porque embaixo a sola já tinha gasto até não querer mais. Ele tinha o pezinho meio torto, né, para dentro, assim, então gastou a sola e ele batia aquele pé no asfalto quente. Quando ele arrumou um serviço para vender vinho, então ele andava a pé a Zona Leste inteira com aquele representante, né, com aquele monte de papel e tal, representante de uma adega. Então, assim, nós passamos cada aperto, mas cada aperto ferrado, mas unido, feliz porque estava ali, né, dividindo um ovo, como eu contei aqui outro dia, né, a gente dividiu nas primeiras vezes que eu comprei fruta, a primeira vez que eu comprei fruta, bem dizer, ele não soube dividir, ele estava louco para comer mexerica, ele comeu as 6 e não deixou nenhuma para mim. Então, assim, mas eram momentos assim que a gente atravessava uma fase econômica, né, financeira horrível, mas unidos.
o amor que a gente sentia um pelo outro, o carinho, o respeito que a gente era tão unido que as pessoas nem falavam que a gente era marido e mulher. Quem olhava pra gente falava assim, vocês dois são irmãos, né? Porque a gente se parecia demais, demais, demais. Em tudo a gente era muito junto. E depois, quando a gente começou a conquistar os bens materiais, que a gente começou a melhorar na parte financeira, aí apareceu esse círculo dos 99 na nossa vida. Apareceu. A gente já tinha bastante coisa, mas ele queria completar o 100. E isso aí fez ele se afastar de mim e eu dele. E a nossa convivência começou a ficar uma convivência muito pesada e difícil. Aí sempre dava a entender que estava faltando algo. E quando falta algo que você não sabe nem justificar por que está faltando, que dá aqueles vazios que você não justifica, você não consegue entender. Você olha para a cara do outro e parece que o outro não é o suficiente. Você olha para aquilo que você tem e fala, podia ser de outro jeito. Ele chegava aqui em Itaquá, quando ele vinha, ele começou a trabalhar no Morumbi. E aí quando ele vinha para Itaquá, ele chegava aqui em casa e falava assim, meu Deus, que diferença. Morumbi tem gente bonita, viçosa, bem cuidada, as mulheres passam com aquele perfume, os homens todos na beca. E aqui Itaquá, quando você vai atravessando a cidade, que você vai chegando em Itaquá, é um pessoal feio, pobre, um pessoal mal educado, fedido, ônibus lotado. Ah, eu não aguento isso não, tem que ter um carro. Tem que ter um carro, eu tenho que ter uma moto. Eu não quero essa vida para mim. A gente tem que melhorar rápido. E aí começou a mudar a cabeça dele. Depois que ele entrou na polícia militar, não que a polícia militar seja ruim. Eu sou baba-ovo da polícia, eu defendo ela com unhas e dentes. Mas a companhia, as pessoas em volta, colocaram, depositaram nele as 99 moedas. E aí ele se transformou. Ele começou a querer essa centésima moeda e nada supria ele, nada. Ele estava perdido entre a família, entre os bens que já tinha conseguido, mas sempre faltando algo para ele. E por mais que eu sentasse com ele e justificasse e falasse, não, mas essa centésima moeda, ela vai ser suprida com o tempo, né? Com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. E mesmo que ela não seja, vamos ser felizes com aquelas 99 que a gente já tinha, né? Mas não foram o suficiente. E aí ficou aquela lacuna, ficou aquele abismo entre nós dois. Nossa, mudou demais a nossa vida depois que esses amigos depositaram nele as 99 moedas. Gente, essa história, ela bateu demais com a história de vida que eu tenho. Até peço desculpa pela emoção, pela travada na garganta, mas eu não estava esperando, né? A gente espera que as leituras sejam motivadoras. E assim eu espero estar passando para vocês o seguinte: fiquem felizes se tiver uma moeda só. Não fica feliz com 99 nem com 100. Se tiver uma moeda, seja muito feliz com ela. Seja feliz com o que tem. Agradeça a Deus pelo que tem. A gente não está proibido de conquistar mais. A gente não está fadado a ter uma moeda na vida inteira. A gente pode aumentar nossas moedas, mas seja feliz com as que tem. Se aumentar, é uma dádiva, é um lucro, né? Agora, se não aumentar, seja feliz com o que tem. Porque tem aquele velho ditado que fala, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? Ele perdeu a família, eu perdi minha família, que eu conquistei com duras penas. Eu larguei para trás pai, mãe, uma família estruturada para viver uma aventura, tentando firmar nessa aventura uma nova família, uma nova estrutura, uma nova chance de ser feliz. E eu perdi pelas moedas aí dos 99, né? Esse círculo dos 99. Eu perdi, porque foi ali, na falta dessa última moeda para completar 100, que na insatisfação do meu marido, a gente foi se perdendo até que nós perdemos nossa família. Aí com
7 meses de separação e infelizmente ele veio a óbito. Foi assaltado, o menor levou ele embora, a gente estava com 7 meses separado e foi no Dia das Crianças. Meu filho só tinha 8 anos, eu tive que segurar a onda ali, não ser pai e mãe, mas fazer o papel do pai junto com o papel da mãe, cheia de falhas também, porque ninguém tem um manual de explicação de como ser uma boa mãe, então o pouco que eu tinha, a pouca referência que eu tinha, porque também minha família lá atrás não foi tão estruturada assim, eu tentei passar o que eu tinha, aquilo que eu achava que era certo, mas aí eu vi que o filho também estava com aquela coisa do círculo dos 99. O filho também tinha a necessidade da 100ª moeda e eu não supria essa moeda que faltava. E ele sempre foi muito infeliz, ele sempre foi muito triste pela falta de algo que nem ele mesmo sabia o que era e eu também não sabia suprir. Olha só. Então, pela experiência que eu tenho, eu posso dizer para vocês de carteirinha: amem, cuidem, sejam felizes com aquilo que vocês têm. Procure dar valor nas alegrias pequenas que Deus dá todos os dias, mas que são grandes bênçãos. Procure. Vocês vão encontrar nessas pequenas alegrias diárias a grandeza de Deus, as bênçãos dele em nossa vida. E isso nos completa. Se eu ficar pensando naquilo que eu não tenho, eu vou ser sempre infeliz. Mas se eu agradecer pelo que eu tenho, a minha felicidade é enorme. Pode acreditar nisso.